Fala galera, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a febre amarela. Um bom vídeo e aproveitem! A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se mantém endêmica ou exótica nas florestas tropicais da América e África, causando periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública, sendo transmitida ao homem mediante a picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial dos gêneros Aedes e Haemococcus. Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas: febre amarela urbana e febre amarela silvestre, diferenciando-se uma da outra apenas pela localização geográfica, espécie vetorial e tipo de hospedeiro. No Brasil, a primeira epidemia apareceu no Recife em 1685. A febre amarela foi a primeira grande febre hemorrágica que aterrorizou quem vivia em matas infestadas de mosquitos. Ela fez bastante bilheteria em vários continentes, e apesar de não ter o hype ou ser tão letal quanto a ebola, matou centenas de vezes mais gente. Assim como os mosquitos Aedes, a febre amarela provavelmente foi trazida da África para as Américas em navios com os escravos e quando chegou aqui encontrou uma população enorme. Oswaldo Cruz foi chamado para controlar a febre amarela no Rio de Janeiro em 1903, e ele estava convencido de que a culpa pela febre não era o que a maioria das pessoas pensava. Cruz acreditou nas ideias de Charles Finley e Walter Reed, de que a febre amarela era uma doença transmitida pelo mosquito, e começou uma campanha eficaz de combate ao Aedes aegypti, que atingiu o mosquito do Brasil por um tempo e acabou com a epidemia urbana de febre amarela em 1942. A transmissão ocorre pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A doença não é passada de pessoa para pessoa. A série histórica da doença no Brasil tem demonstrado maior frequência de ocorrências em casos humanos no mês de dezembro e maio, como um padrão sazonal. Esse fator ocorre principalmente no verão, quando a temperatura média aumenta nas estações de chuva, favorecendo a reprodução e a proliferação dos mosquitos vetores, e, por consequência, o potencial de circulação do vírus. Os vetores silvestres têm hábito diurno, realizando o repasse sanguíneo durante as horas mais quentes do dia, sendo vetores do gênero Haemococcus e Sabetes geralmente mais ativos entre 9 da manhã e 4 da tarde. Atualmente, nas Américas, são conhecidos dois ciclos de transmissão do vírus da febre amarela. Um silvestre, que se dá principalmente quando há transmissão em área rural ou de floresta. Nesse ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus, e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os gêneros Haemococcus e Sabetes os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o homem participa como hospedeiro acidental ao habitar áreas de mata, assim como os macacos. E o outro ciclo é o ciclo urbano. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos como a Aedes aegypti infectado. No humano, a febre amarela possui rápida evolução, com cerca de 10% dos casos, evoluindo para formas graves como icterícia, dor abdominal intensa, sangramentos do sistema digestivo que causam vômitos ou fezes com sangue e também a falência renal. Por isso, a importância de identificar a doença precocemente para realizar os cuidados médicos necessários. Depois de inoculado sob a pele dos seres humanos ou macacos, os vírus da febre amarela concentrados nas glândulas salivares das fêmeas dos mosquitos invadem os vasos linfáticos do doente. Dali, caem na circulação e infectam as células do pulmão, coração, fígado, sistema digestivo e rins até chegar ao cérebro. A pele e os olhos do doente adquirem um tom amarelado próprio da icterícia, daí o nome febre amarela. O diagnóstico da febre amarela se baseia na avaliação clínica epidemiológica, e a confirmação laboratorial é dada pelo exame sorológico, onde busca a presença de anticorpos, ou podendo também realizar o método de detecção de vírus ou material genético em soro e tecidos, utilizando o isolamento viral ou a reação de cadeia de polimerase, respectivamente. O período de incubação, ou seja, o tempo que os sintomas vão começar a aparecer a partir da infecção, varia em média de 3 a 6 dias, após a picada do mosquito infectado. Hoje, o principal meio de controle e prevenção da febre amarela é a vacinação da população. Entretanto, na transmissão urbana da febre amarela, a prevenção também deve ser feita evitando a disseminação do Aedes aegypti. Os mosquitos se reproduzem em água limpa e se proliferam dentro dos domicílios e suas adjacências.
Qualquer recipiente com água limpa e parada, como caixas de água, latas e pneus, são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito deposite seus ovos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. Utilização de mosquiteiros e repelentes também ajudam a manter o mosquito fora de suas casas e a proximidade deles. O maior motivo para termos acabado com a febre amarela urbana e termos perdido o medo que ela despertasse foi a vacina, que foi desenvolvida em 1930, cultivando o vírus em ovos, o que fez o vírus da febre amarela se adaptar muito bem para circular em embriões de galinha e muito mal em humanos, ou seja, a vacina tem o que chamamos de vírus atenuado. Um vírus que se replica mal em humanos e dá tempo suficiente para o sistema imune responder e destruir essa ameaça. O que funciona tão bem que uma dose da vacina pode proteger para a vida toda e 2 doses garantem que isso vai acontecer. Os eventos adversos são possíveis reações após a vacina da febre amarela. Os mais comuns relatados, segundo estudos, são reações de hipersensibilidade e as manifestações da própria doença com o desenvolvimento dos sinais e sintomas observados. A ocorrência de morte em até 30 dias após a vacinação deve ser investigada para a confirmação se foi ou não relacionada ao uso da vacina. Todo evento adverso deve ser investigado e tratado da mesma forma que os casos suspeitos da febre amarela. Se qualquer pessoa vacinada desenvolver os sinais e sintomas comuns para a doença em até 15 dias após a vacinação, deve rapidamente procurar o serviço de saúde mais próximo para atendimento. O problema é que, por ser um vírus atenuado, a vacina da febre amarela pode ter mais reações que outras, especialmente entre idosos. Sintomas como febre, dores de cabeça e até infecções do sistema nervoso, as complicações são raras e acontecem em menos de um caso a cada 100 mil vacinas, mas fazem com que ela seja recomendada para todas as crianças a partir de 9 meses, adolescentes e adultos. Idosos devem consultar um médico para estudar o caso e se o risco de tomar a vacina é realmente necessário. Sensíveis ao vírus da febre amarela, os primatas também são vítimas da doença. Eles adoecem e frequentemente morrem. O óbito de macacos em determinada área é um dos principais indícios de circulação do vírus em regiões de matas e florestas, servindo como um alerta para as autoridades de saúde adotarem medidas de prevenção, como a vacinação dos moradores da região. Os macacos podem ser considerados verdadeiros sentinelas para o sistema de vigilância em saúde. Os cães e gatos não são considerados suscetíveis à infecção pelo vírus da febre amarela, ao contrário dos macacos e seres humanos. Eles também não são reservatório do vírus, ou seja, não ficam com o vírus no organismo e também não apresentam sintomas da doença. Por isso, seus tutores podem ficar tranquilos, porque no máximo que pode acontecer, eles sentirem uma coceira após a picada. Vídeo produzido por Julia Boing, Marluza Bosen, Nicolas Butsky, Odara Gama e Samara Mesquita. Obrigado pela atenção de todos e esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Até a próxima!